No dia a dia com Deus de hoje, vamos aprender um importante segredo, um princípio maravilhoso, o hábito de guardar segredo. Sim, nós não devemos expor todas as coisas da nossa vida. Nós não devemos compartilhar tudo o que acontece ao nosso respeito. Infelizmente, nós muitas vezes erramos a respeito disso, e muitas das coisas que acontecem conosco, tomados de euforia e de impulso, acabamos confessando, declarando, e isso nos arruína muito. Muitas das coisas que acontecem conosco, elas devem permanecer em segredo e devem ser compartilhadas só com as pessoas mais íntimas e próximas de nós. E quantas pessoas se arruinam, arrumam embaraços e se envolvem em uma enormidade de encrencas porque não sabem guardar segredos, porque são tagarelas, falam demais e falam o que não deve. Em Provérbios, por exemplo, no capítulo 29, verso 11, diz que o tolo, ele revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda até o fim. Então, o insensato, a pessoa impulsiva, ela revela todo o seu pensamento, ela conta os seus segredos, mas o sábio não, ele preserva, ele guarda. Há um outro texto muito interessante nesse sentido, de Lucas capítulo 2, quando os anjos vão anunciar o nascimento de Jesus para os pastores de Belém. Isso o anjo Gabriel tinha falado já com José, depois falou com Maria, e agora aos pastores, que na cidade de Davi nasceu o Salvador. E a Bíblia diz que aqueles pastores tomados de euforia, diz assim, e vendo divulgar o que lhe tinha sido dito a respeito desse menino. Foram divulgar, falar da conversa com o anjo, da aparição, de tudo isso. Agora o contraste com Maria. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Maria guardou para ela tudo aquilo. Afinal de contas, era um fato singular na vida dela, sem precedentes. Ela ia dar à luz ao Messias. E era uma coisa muito peculiar, muito complexa, grandiosa demais para Maria simplesmente sair falando. Ela primeiro guardou, meditou, refletiu, inferiu, pensou. Assim você precisa aprender. Muitos de vocês são arruinados pela língua, porque saem contando tudo da sua própria vida. Abrem a sua vida, abrem sua casa, abrem sua intimidade para todo mundo. Saem declarando seus segredos, seus projetos, seus planos. E muitas vezes isso te arruína. Isso serve depois de algo que alguém depõe contra você, ou melhor, isso depõe contra você no futuro. Isso pode atrapalhar seus planos. Isso pode fazer você ser mal interpretado, mal entendido. Por isso que a prudência nos ensina a ficarmos calados, a ficarmos quietos. A Bíblia diz que um tolo calado se passa por sábio. A Bíblia diz que na multidão das palavras há transgressão. Quem muito abre a boca tem perturbação. Então existem coisas pessoais suas, coisas íntimas que dizem respeito, coisas íntimas que envolvem você, que devem ficar restritas a você. A sua intimidade diz respeito apenas de você mesmo e ela não deve ser compartilhada. Algumas coisas você tem que fazer como Maria, guardar no seu coração.
Porque nós estamos cercados de inimigos por todos os lados. Satanás com suas armadilhas, os ímpios que querem nossa queda e nossa ruína. E para isso eles precisam de material, matéria-prima, brechas. Eles precisam de argumentos. E não vamos nós dá-los da nossa própria boca. Não vamos nós alimentarmos nossos inimigos, dando a eles oportunidades com os nossos próprios lábios. E geralmente quem faz isso são as pessoas precipitadas. Cuidado com a precipitação. Pedro era um homem precipitado. Quantas vezes Pedro se arruinou? Quantas vezes Pedro não se estrepou por causa da língua, por não guardar segredo, por expor as coisas com a língua? O Senhor Jesus adverte Pedro uma enormidade de vezes. E Pedro é um personagem do Novo Testamento com absoluta certeza, um dos que mais foram arruinados por não guardar segredo. Aprenda então a partir de hoje, guarde segredo. Não fale de si próprio, não exponha a sua vida dos seus filhos, da sua família, apenas com aqueles que você tem intimidade e o que é necessário. Isso vai te poupar grandiosas dores de cabeças. Como Maria, guarde no seu coração, medite, reflita, pense de novo e só depois compartilhe. Amém, queridos irmãos? Eu gostaria de fazer uma oração por você nesse dia maravilhoso. Feche os olhos, curva a cabeça. Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer por mais essa oportunidade de ouvir a tua palavra. E eu quero orar por todos aqueles que me ouvem e aqueles que me veem, Senhor, que estão agora nos seus lares, ou em um carro, ou fazendo uma caminhada, ou num leito de hospital, ou numa viagem, ou no campo, que necessitam, Senhor, da sua misericórdia, do seu amparo, do seu consolo. Que tem clamado a Ti pedindo respostas, pedindo que o Senhor estenda a mão. Eu peço então que o Senhor conceda uma visitação para esse coração, para esse homem, para essa mulher, para esta família, rodeando-os de graça e falando ao seu coração. E peço também para o Senhor ajudar essas pessoas que são espontâneas, muitas vezes são precipitadas, a se conterem e a guardarem seus segredos no seu coração e não se exporem, e assim serem privadas e protegidas de qualquer embaraço. Pai Santo, que o Senhor possa nos abençoar nesse dia, todas as áreas da nossa vida, no nome santo de Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos? Tenham um excelente dia na graça do Senhor.